As últimas do São Paulo com o jogador sendo oferecido por Juliano Bertolucci. Para completar, últimas de mercado, fim do sonho brasileiro em relação a Fabinho e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o ex-volante da seleção brasileira Fabinho, que foi pretendido por vários clubes brasileiros, não está mais desempregado. Ele assinou nesse sábado um contrato com o Trabzonspor da Turquia. O volante de 32 anos de idade consegue realizar aquele seu desejo de voltar para o futebol europeu. É óbvio que o Fabinho imaginava se jogando num time maior. Ele chegou a cogitar, sonhar em voltar ao Real Madrid. Mas no Trabzonspor ele vai ter vencimentos parecidos aos que tinha no Al Ittihad, onde ganhava 11 milhões de reais por mês. Cheguei a contar para vocês que o Fabinho tinha no Al Ittihad o maior salário entre atletas convocados para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Trabzonspor que recentemente fechou com Mohamed Salah e ainda pensa na contratação de um grande centroavante. Uma das possibilidades é Pedro, informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. O Fabinho, antes de fechar com o Trabzonspor, foi sondado pelo Cruzeiro. Em janeiro havia sido procurado pelo Palmeiras. Mas o objetivo do Fabinho, que tem 32 anos de idade, é permanecer por mais 2 ou 3 temporadas no exterior, aí sim, para voltar para jogar em definitivo no futebol nacional. A pergunta que eu deixo para você, o Fabinho caberia no seu clube do coração? O que você pensa sobre o jogador que era reserva na seleção de Carlo Ancelotti? E as conversas entre São Paulo e Atlético por Scarpa esfriaram. Quero te contar o motivo. O jogador não aceitou ter seu salário reduzido nessa temporada. O tricolor, alegando problemas financeiros, procurou o Scarpa e sugeriu que ele aceitasse uma redução de cerca de 400 mil reais por mês em seus vencimentos nessa temporada. O Scarpa ganha 1 milhão e 200 mil por mês no Atlético. O São Paulo, com dificuldades financeiras, pediu que ele aceitasse uma redução para 800 mil mensais nessa temporada e se fosse comprado em definitivo, a partir de 2027 voltaria a ter seu salário integral. O Atlético nem colocou obstáculos em relação a isso, embora ainda precisasse se acertar com o São Paulo em relação a quais metas oficializariam a necessidade da compra em definitivo. Nem houve tempo para essa negociação, porque o Scarpa se colocou de forma contrária a essa redução do salário. Ele entende que se for para perder 400 mil reais por mês, prefere ficar no Galo, ainda que não seja utilizado. O São Paulo justifica essa queda no salário por 2 motivos. As questões financeiras do tricolor, que não consegue hoje pagar 1 milhão e 200 mil por mês, além da questão física do Scarpa, que não joga há quase 3 meses por conta de problemas no joelho. Diante desse cenário, ou o São Paulo melhora a sua oferta por Scarpa, ou nem vai haver a necessidade de entendimento do São Paulo com o Atlético em relação a quais metas obrigariam o tricolor a contratar o jogador. Só para completar, registrar que Rafinha, executivo de futebol do São Paulo, gostaria de ter pelo menos uma grande contratação para o tricolor nessa janela de transferências. É ele quem está por trás de todos esses nomes grandes que surgiram recentemente. Primeiro, Jamie Vardy, centroavante inglês que foi sugerido ao São Paulo. Rafinha tentou movimentar as coisas dentro do tricolor, não houve acerto por conta da questão financeira. Bakambu, jogador da República Democrática do Congo, também sugerido. Rafinha gosta da ideia e ainda não há avanços. Scarpa é outro nome pedido e defendido pelo Rafinha. Falaram até em Arthur, volante que está livre no mercado depois de rescindir seu contrato com a Juventus. Você, torcedor do São Paulo, entende que quais desses jogadores grandes que eu citei seria mais útil para o tricolor? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Informação importante para torcedores de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro ou quaisquer times que busquem atacante bom de bola. Luiz Henrique ficou bastante decepcionado com sua permanência no Zenit. Ele fez força para se mudar para o Flamengo na negociação frustrada de 15 dias atrás. Cheguei a contar para vocês que o LH havia aceitado a proposta do Fla e fez força nos bastidores para que o negócio acontecesse. Só que o Zenit e o Flamengo não se entenderam a tempo da inscrição do atleta nas oitavas de final da Libertadores da América e ele acabou permanecendo contra sua vontade e até com pouca intenção de seguir por lá. Temporada para o Luiz Henrique na Rússia é ruim. Até aqui só 4 partidas, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. No Campeonato Nacional ele tem sido reserva. Nos 3 jogos em que foi relacionado, os 3 ele começa no banco, em 2 deles ele é utilizado nos minutos finais e num terceiro ele nem sequer sai do banco. Luiz Henrique só tem sido titular nas partidas da Copa da Rússia.
torneio menos importante, onde também não tem conseguido destaque. Jogador comprado por 33 milhões de euros. A pedida do Zenit para negociá-lo é de 35 milhões de euros. E hoje, ao que parece, o Flamengo pode ser o principal candidato a contratá-lo. Embora, com a iminente negociação do Alan do Palmeiras para o Manchester City, surge aí mais uma brecha para o Luiz Henrique no futebol nacional. Pergunta, ou as perguntas que eu deixo para você: onde o Luiz Henrique cairia melhor no futebol brasileiro? E você acha que o preço de 35 milhões de euros é justo pelo jogador? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like. E o empresário Juliano Bertolucci ofereceu Lima ao São Paulo. Juliano Bertolucci e São Paulo têm se aproximado nos últimos meses, depois que o tricolor pagou várias das parcelas que devia ao gigante empresário. A dívida chegou a ser de 76 milhões de reais. A última das parcelas é de 16 milhões de reais, todo o restante já foi quitado. E é nesse contexto de aproximação que o Bertolucci sugeriu a contratação do volante Lima, que em janeiro esteve nos planos do São Paulo. Na oportunidade, o Lima acabou sendo emprestado pelo Fluminense ao América do México. O Lima não conseguiu ir muito bem na primeira parte da temporada. Com a saída do André Jardine do América do México, o América decidiu devolver o Lima ao Flu. E ele está meio deslocado, não vai ser utilizado pelo Fluminense e está em busca de clube. O Santos é outro interessado no jogador. O São Paulo ainda não tem uma posição definitiva a respeito do Lima. A ideia do Rafinha, o executivo de futebol do São Paulo, era trazer alguém de mais nome. Por isso que outras possibilidades como Jimmy Vardy, Bakambu e até Gustavo Scarpa foram especulados nos últimos dias. Já contei para vocês que o Scarpa não vai se acertar com o São Paulo se o tricolor não aceitar bancar seus salários de forma integral. O Scarpa ganha 1.200.000 reais por mês no Atlético e o São Paulo gostaria de pagar 800 mil até dezembro. Se o tricolor igualar essa pedida de 1.200.000, o acordo ainda pode acontecer. Já Bakambu está descartado, apesar do custo relativamente mais baixo. O jogador da República Democrática do Congo pede 600 mil reais mensais. Até Arthur foi especulado nos últimos dias. O volante que está livre no mercado seria uma das alternativas do executivo de futebol Rafinha. O grande problema é financeiro. E uma prova disso foi dada na entrevista de Outen Aires, presidente do conselho, à CNN. Ele admite que o São Paulo já ultrapassou 1 bilhão de reais de dívida. E Gustavo Scarpa pode mesmo se mudar para o São Paulo. Entre Scarpa e São Paulo, tudo certo. Falta o mais difícil, um acordo entre Tricolor e Galo, que nem parece ser tão complicado assim. O Atlético já percebeu que o Scarpa não tem o mercado que se imaginava. As poucas sondagens que apareceram não interessaram ao jogador. A ideia do São Paulo é contratá-lo por empréstimo até dezembro sem custos. São Paulo assume 100% dos salários do atleta. O Scarpa ganha hoje 1.200.000 reais por mês. O que o São Paulo e o Atlético vão discutir nas próximas horas é a condição para uma compra em definitivo. O Scarpa vai por empréstimo, mas quais seriam as metas que obrigariam o São Paulo a comprar o jogador de 32 anos de idade? E qual seria o valor dessa compra? Com a lembrança de que o Atlético o comprou do Nottingham Forest por 5 milhões de euros. Hoje, diante da fase ruim do Scarpa, é inimaginável que esse valor seja alcançado. Talvez 3 milhões de euros, 3 milhões e meio, no máximo 4 milhões de euros. Tudo isso vai ser debatido nas próximas horas. Repito, o Scarpa quer se mudar para o São Paulo e vai fazer força para que esse negócio aconteça. O Galo precisa economizar o dinheiro e esse 1.200.000 por mês até dezembro certamente ajuda. O fato de o Scarpa ter só 10 partidas no Campeonato Brasileiro também lhe permite atuar por um rival na Série A. Só para completar o noticiário do Tricolor, registrar que o Ajax tem interesse em TT, atacante formado na base do São Paulo. A ideia do time holandês é contratá-lo por empréstimo a um custo de 500 mil euros. Empréstimo de 1 ano com obrigação de compra de 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Família, mais um giro de notícias atualizadas exclusivos do São Paulo para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, informado, noticiando, bastidores do Tricolor Paulista. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. E até o próximo vídeo, a gente segue por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fui.